Bom, é isso. Não estamos ao vivo, mas eu sou o Thiago Cinéfilo. Estou aqui hoje para falar sobre os 7 melhores filmes de terror do primeiro semestre de 2025. O primeiro semestre já passou há um tempo, né? É importante dizer isso. E também é importante lembrar que esse ano está bem abaixo do ano passado. Acho que ano passado, nesse momento, a gente já tinha muitos filmes de terror muito bons. No segundo semestre também deu uma melhorada. Mas até o momento, eu acho que não chegou ainda no mesmo nível, tá? Mas os filmes de terror de 2025 que foram lançados até agora, alguns merecem um destaque, então eu separei aqui os 7 melhores filmes de terror. Claro que roubando um pouco, porque tem ali umas menções honrosas, tá bom? Lembrando que os filmes não precisam ser necessariamente ter sido lançados nos cinemas de todo o Brasil. Eles podem ter ido direto para o streaming, para aluguel, ou eles podem estar por aí, como você já sabe, como eu não posso dizer também, né? Mas vou indicar aqui alguns filmes para você assistir, começando com as menções honrosas, né? A primeira delas é Grafted, né? Um filme de body horror, que foi lançado em janeiro desse ano. Muito bacana, pegou ali carona ali na onda da substância, né? Tem uma protagonista que é oriental, tem também um elenco, parte dele oriental, e brinca muito com essa indústria da beleza. O outro é The Whole of Jane Penn, é um filme de terror com velho, tá? É um filme bem triste, mas é uma tristeza um pouco diferente da tristeza que a gente está acostumado. The Dead Thing é um filme que eu gostei bastante, filme de terror com morto, filme de terror de espírito que tava com saudade de ver. É uma mistura de romance também ali com filme de terror, com relacionamento abusivo, é bem interessante. Drop, Ameaça Anônima, outro filme também que fala sobre relacionamento abusivo, mas que eu curti demais. Filme do Christopher Landau, que é o diretor de A Morte Dá Parabéns, diretor de Freak. Então é um filme aí que mistura, tem uns momentos engraçadalhos, mas é um filme mais sério ali do Christopher Landau, mas eu gostei bastante. The Surrender, filme, uma surpresa aí desse ano, que eu gostei muito. Um filme praticamente que tem apenas 3 personagens, 4 no máximo, se passa todo em uma casa, sobre uma mãe e uma filha que faz um ritual aí, o pai acabaram de perder o patriarca da família, querem fazer um ritual aí para trazer ele de volta. E é claro, obviamente, que tudo dá errado. The Seventh Son, folk horror muito legal, 1h20 só de filme, olha que coisa maravilhosa. E é basicamente aquela história onde uma menina que é mais pra frente tracks, vamos dizer assim, naquela época, né, numa comunidade ali, parece meio que uma seita, e aí é tratada como bruxa, aquela coisa toda. É um filme bem simples, de verdade. As pessoas vão contra ela e aí acabam mexendo com coisas erradas. Muito bacana também. Dead Mail. Dead Mail é aquele filme que basicamente ele é uma história de gente maluca, mas ele é contado de uma forma muito bacana. É um filme de baixo orçamento, então você vai perceber isso ali na imagem, que ao mesmo tempo é estilosa, mas você percebe que a qualidade é um pouco mais ou menos, só que o jeito que eles escolhem contar essa história de gente maluca é impressionante, assim, é bizarro. Então assista Dead Man. Claro que eu não poderia deixar de citar o brasileiro Prédio Vazio, que tem algumas ressalvas, né? Mas é um filme que eu gostei bastante também. Vai contar ali a história de um prédio abandonado em Guarapari. Filme do Rodrigo Aragão, incrível cineasta brasileiro aí, que usa muito efeito prático, enfim, sanguinolência. Indico muito Prédio Vazio quando você puder assistir. Estava em cartaz dos cinemas, né? Infelizmente já saiu, mas deve surgir por aí em breve. E por último, não menos importante, o Terry Clown in a Cornfield, Palhaço no Milharal, chegou para aluguel aqui no Brasil. Cara, gostei demais do filme. Tem umas ressalvas com ele, mas eu acho que ele tem momentos muito bons. É um Terry muito bacana, do mesmo diretor aí de Tucker e Dale contra o Mal, que é um filme que, para quem conhece aqui, para quem acompanha as lives do Eu Não Acredito em Nada, sabe que eu adoro Tucker e Dale contra o Mal. Então, o Clown in a Cornfield entra nessa leva. Vamos lá, depois de eu ter dado uma roubada aí, né, com essas menções honrosas, aumentado um pouco a minha lista. Mas vamos lá então para o primeiro filme, o 7º lugar fica com Pranto do Mal. E por favor, não leve a sério esse título brasileiro, que é bem ruim, tá? Não se deixe enganar por ele. E também não confunda com Pranto Maldito. Coincidentemente, os 2 filmes estão no catálogo da HBO Max, mas o Pranto do Mal é um terror espanhol, tá? Do Pedro Martín Calero, dirigido por ele, e que conta a história ali de 3 mulheres em diferentes épocas, em diferentes lugares, que são perseguidas pela mesma entidade. O filme ele tem ali uma certa semelhança com It Follows, né, ocorrente do mal. Ele é um filme, como ele é um filme espanhol, então você não vai encontrar as conveniências de um filme americano, tá? Você vai encontrar
ali coisas que não vão ser explicadas, porque elas não precisam ser explicadas. Então, a partir do momento que você senta para assistir o filme, você vai ver que é um filme muito bonito, de verdade. É um filme que tem uma relação muito grande com o cinema. Uma das personagens estuda cinema, então isso é muito legal, isso é muito bem inserido dentro do filme. E, cara, a ausência de explicação aqui, ela é muito maravilhosa, porque você pode deduzir várias coisas, ela gera várias discussões, tá? Além, é claro, de assustar, tem cenas muito boas em O Pranto do Mal, que vão ficar na memória, tá bom? E as três histórias eu acho umas melhores que outras, né, vamos dizer assim, mas são igualmente assustadoras. Eu acho que todas merecem sua atenção, e a atuação das três atrizes também, incrível. Em sexto lugar, Acompanhante Perfeita, filme dirigido ali pelo estreante Drew Hancock, que tem ali os produtores, né, de Noites Brutais ali por trás. Tem um envolvimento também do Christopher Landon ali, também no roteiro do filme. Mas é um filme de terror que tem alguns... É mais um terri, né, vamos dizer assim, tem muitos momentos de terri, mas também toques ali de ficção científica. Infelizmente, os trailers desse filme, eles entregaram muito antes do filme sair no cinema, né? Então, basicamente, o plot twist ali, que não chega a ser um plot twist o primeiro, vamos dizer assim, ele já está praticamente entregue, né? Vai contar a história ali de um casal que vai até a casa de alguns amigos, e lá algumas coisas são reveladas, né? Basicamente, o básico é isso para você saber sobre o filme, se você quiser aguardar surpresas, porque o filme tem muitas surpresas, tem uma atuação incrível da Sophie Tatia, que tá maravilhosa também, e a dinâmica ali do casal, as surpresas que acontecem com os amigos, enfim, e também, pô, muito engraçado, de verdade, eu acho que a mistura ela é muito boa entre o drama, entre o romance, a comédia, e também a ficção científica. Em quinto lugar, Premonição 6, Laços de Sangue. Sim, o retorno aí da franquia após 14 anos, tá, de Premonição 5. Curti demais Premonição 6, tá bom? Dirigido ali pelo Adam Weinstein e o Zach Lipovsky. O filme vai contar a história dessa vez de uma família, né, fugindo ali do esquema da morte. Isso acaba ligando a gente aos personagens, né? Antigamente, os filmes de Premonição, se você rever, né, a franquia toda, inclusive está disponível no HBO Max, o sexto filme também acabou de chegar lá, você vai ver que alguns personagens são bem descartáveis, sempre tem aquele estereótipo da pessoa que é chata, o estereótipo da pessoa que é artificial, enfim. Nesse filme não, a gente tem uma família, então os personagens se importam, a protagonista é muito boa também, se importa, né? E tem a presença do Tony Todd, que é a despedida dele, um dos últimos filmes que ele gravou aí, então o eterno Tony Todd que nos deixou, encerrando muito bem a sua saga ali na franquia Premonição, encerrando muito bem a sua carreira também. E, cara, as mortes desse filme, elas são particularmente muito bacanas, tem sequências absurdas. A cena inicial é uma das minhas preferidas, a sequência de abertura ali, clássica já da franquia Premonição, mas muito bom, gostei demais e acredito que você vai curtir também. Em quarto lugar, Nosferatu, o primeiro filme de terror a ser lançado em 2025 nos cinemas, vamos dizer assim, né? Ele estreou no finalzinho do ano passado lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil chegou ali no começo de janeiro, dirigido e escrito pelo Robert Eggers, de A Bruxa, de Homem do Norte, de O Farol, né? O quarto filme aí do Robert Eggers que chegou aos cinemas. É a nova versão aí, né, do clássico de 1922, e é interessante que o Robert Eggers ele faz homenagens claras ali ao clássico nesse filme, mas também ele pega algumas coisas de outras versões de Nosferatu, né? Ao mesmo tempo que ele imprime a própria identidade dele, né? E o filme também tem grandes atuações, Lily Rose Depp tá incrível, Nicholas Hoult também sempre maravilhoso, né? E a presença ali misteriosa, imponente ali, do Bill Skarsgård como Nosferatu, uma coisa meio misteriosa ali no filme. Eu achei muito legal, muito bacana. O filme rende sequências absurdas, assim, sangrentas e muito simbólicas também. Em terceiro lugar, uma grata surpresa de 2025, Extermínio, a Evolução, um filme que chega aí 19 anos após o segundo filme, né? Com a mesma equipe do filme original, né? Danny Boyle na direção, Alex Garland no roteiro, né? A gente vai acompanhar aí uma história de uma pequena comunidade ali na Escócia, 28 anos depois do vírus da raiva ter dizimado grande parte do Reino Unido, né? Claro, a gente vai acompanhar um microcosmo ali, a história do Spike, né, que quer curar a mãe tá bem doente, então ele quer levar a mãe até o médico, e a gente acompanha essa saga ali dele. É um filme bem simbólico, é uma história de amadurecimento muito bonita. Os monstros ali, né, os zumbis, os infectados, eles estão ali como pano de fundo para essa história de amadurecimento do Spike, mas ao mesmo tempo eles são muito bem utilizados, né? O filme é bem violento, bem sangrento,
tem momentos muito chocantes, assim, visualmente. Tem uma cena desse filme que é um espetáculo, uma não, né? Várias cenas, mas uma cena é muito simbólica, uma cena que foi muito criticada, infelizmente, que a galera, né, realmente só critica. Mas, cara, apesar do final dos 4 minutos, 5 minutos ali finais do filme, que são meio distantes, eu gostei demais de Extermínio, um dos filmes mais bonitos de 2025, com certeza, no geral. Em segundo lugar, o norueguês The Ugly Stepsister, sim, filme escrito e dirigido pela Emily Bluntfeld. É uma nova história, né, uma história sombria ali, é uma nova versão da história da Cinderela, dessa vez focada na Elvira, né, a meia-irmã feia aí do título. E, cara, claro, ele tem algumas semelhanças ali com a Substância, porque a Substância está bem fresco na nossa cabeça, né, mas o quanto esse filme é simbólico, o quanto esse filme é sujo, no sentido bom da palavra, né, eu acho que se você comparar ele, a Substância já é bem sujo, né, já é bem um body horror super chocante, se você for ver, mas se você comparar com The Ugly Stepsister, você vai se chocar em alguns momentos ali, porque ele rende cenas muito icônicas. Todas as cenas que envolvem body horror, elas são icônicas. Todas as cenas que envolvem a relação com a cultura da beleza, que podem ser relacionadas com agora também, são incríveis. E, cara, esse filme merece muito ser visto. Infelizmente não chegou de forma oficial no Brasil, não chegou em nenhum streaming. Mas, cara, se você for atrás, espero que chegue, tá? No streaming aí da vida, no Netflix, no HBO Max, enfim. Mas quando chegar, assista. E se não chegou ainda, vá atrás, porque merece muito ser visto. Antes do primeiro lugar, eu vou pedir para você, por gentileza, deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o lembrete para você não perder as nossas lives aqui semanais que acontecem do Eu Não Acredito em Nada. Os vídeos também que o Flávio tem postado, como críticas de outros filmes. E agora, claro, os vídeos que eu vou postar aqui, sempre que eu puder, sobre alguns filmes de terror ou sobre algumas listas também. E em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser diferente, Pecadores, de Ryan Coogler, filme disponível aí na HBO Max para você assistir e reassistir. Quando eu fui ver esse filme, a minha mãe ela perguntou, né, tá, mas que filme a gente vai ver, né? Que filme a gente vai assistir? E para resumir para ela, eu falei, mãe, é uma mistura de gangsters, música negra e vampiros. É basicamente esse o resumo de Pecadores, né? A gente vai acompanhar ali a história de dois irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal ali para abrir um clube de jazz, mas as coisas saem um pouco do controle, né? É muito interessante a junção de vários filmes dentro de um filme só, que Pecadores tem, né? É um filme que se fosse só de gangster ele seria ótimo, se fosse só de música ele também seria ótimo, e se fosse só de vampiros também, mas é tudo isso junto, é tudo isso intrincado, né? Além disso, o filme fala de outros temas muito sérios, como religiosidade, fala de apropriação e valorização cultural, de racismo, fala de música negra, de valorização dessa cultura negra. É um filme muito bonito, além disso, muito estiloso, tem cenas belíssimas. E, cara, é um grande filme de 2025. Rende pra mim a melhor cena de 2025, a cena ali no bar, com o pastorzinho tocando a música. Cara, absurdo, absurdo. Sem dúvida, o grande filme de 2025 até o momento. Alguns chegaram perto, de verdade, esses aqui que estão na lista sim, mas Pecadores segue sendo imbatível até agora. E é isso, esses foram 7 filmes de terror que eu mais gostei no primeiro semestre de 2025, além, é claro, das menções honrosas que eu citei aqui, vão atrás deles, tá bom? Se ele não tá no stream, se ele não tá no cinema, vão atrás. E em breve eu vou trazer aqui uma nova lista falando sobre os filmes que eu tô mais ansioso aí no segundo semestre, beleza? Fiquem ligados, tá, galera? Um beijo em vossos corações e deixem sua palavra aí nos comentários de amor, fé e esperança, tá bom? Tchau, tchau.